A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Beckham, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kanahan, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine car stereos, 31 cents an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparente Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização. Por conseguinte, soframos. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. 1,5 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Se o presente é omisso, aí fica difícil. Tem que botar a mão na massa, dar um jeito nisso.
A humanidade se divide em dois grupos. O grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Josué de Castro, em Geopolítica da Fome. A gente descobriu uma coisa importante, é que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida. E castiga quem produz mais do que as cotas estabelecidas. Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos, é a questão de distribuição. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão, que se depois de tantos anos a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que me parece uma vergonha. A fome já não nos surpreende. Convivemos com ela cotidianamente, entorpecidos pela realidade que nos cerca. Caso o receituário do Banco Mundial seja seguido, teremos que aprender a conviver com a morte pela sede. There is a move right now to take over all the water resources worldwide. They are calling it, the transnational corporations are calling water blue gold. Hoje, mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o planeta não têm acesso à água. Mais de 3 bilhões de pessoas utilizam água sem tratamento, o que provoca diariamente a morte de 30 mil indivíduos no mundo. Nos últimos 10 anos, as transnacionais da água orquestram uma estratégia de controle do planeta. Empresas do setor têm suas ações fixadas em bolsas de valores dentro da lógica financeira, que nada tem a ver com a lógica da solidariedade. Em março de 2003, aconteceu o 3º Fórum Mundial da Água, em Kyoto, no Japão. Na pauta da discussão estava o tema da privatização dos recursos hídricos. Na mesa, os presidentes de multinacionais da água, ministros de Relações Exteriores, representantes do movimento popular e o diretor administrativo do Banco Mundial, Peter Voigt. The political question really is who owns water and who gets to control water. Here you're going to hear, or you are hearing, two very, very different visions of a future for water. On one side are those who see water as an economic good, to put water on the open market for sale to the highest bidder. On the other hand, you're going to hear the voice of a growing civil society movement who has a vision of water as a part of the global commons and treated as a public trust for all time by governments everywhere. At what point does a corporation not understand that we do not want you there, and when will you leave? मैं समझता हूं कि अब पूरी दुनिया में ये बात सिद्ध हो गई कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट से सारे देश को दुनिया को पानी के लिए बचाया जा सकता है. Oscar Oliveira, o líder da rebelião em Cochabamba, na Bolívia, lança seu grito de advertência em Kyoto. Hace 3 años, después de 5 meses, más de medio millón de personas expulsaron una transnacional Bechtel porque quiso imponer un contrato de privatización totalmente al margen de la voluntad de la población. Varias de las transnacionales que están acá muchas veces manchan nuestra agua con sangre de los ciudadanos. No manchen más sus manos com sangre. Contra todas as evidências da injustiça, o representante do Banco Mundial insiste na política de privatização. Somebody has to pay for water, ladies and gentlemen. And I think we have come up with some practical choices. We haven't covered everything, as some of the speakers said. But in order to come up with the investments which are needed for the poor, and I agree 100% that we have to find ways of serving the poor in a way that they can afford the water.
O tom ameaçador do discurso é contestado pelos representantes dos movimentos populares do mundo inteiro. Enough